Além de extraordinariamente inteligente, cultura fantástica, geral e particularmente cultura médica. Ele era um didata, dava aulas magníficas. E qualquer pessoa ouvindo entenderia o que ele está falando. Uma das razões da extinção da cátedra foi porque, em alguns lugares, os professores catedráticos cerceavam o progresso da carreira dos demais docentes. Isso eu nunca notei nele. Pelo contrário, ele sempre estimulou todos os docentes do departamento. Sempre estimulou, sempre apoiou, né? Foi um gigante, foi um organizador exemplar. Então ele desenvolvia muito entusiasmo entre as pessoas que conviviam perto dele, porque ele era realmente uma pessoa extraordinária. Fazia cobrança dos seus assistentes, como que ia, como não ia, e era um trabalhador incansável. Foi muito meu amigo, meu professor, inclusive eu me orgulho muito dele ter me escolhido para operá-lo. Eu operei o chefe de hérnia e não recidivou. Paulistano, nascido em 10 de maio de 1917, na rua Santa Isabel, perto do Largo do Aroche, Rui Escorel Ferreira Santos estudou no Colégio São Bento, tendo-se graduado médico em 1940 pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Em 1952 é fundada a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto pelo professor Zeferino Vaz, que convida o professor Rui Escorel Ferreira Santos para fundar o Departamento de Cirurgia. Que o professor Ferreira Santos já era livre-docente e um assistente de primeira grandeza do professor Edmundo Vasconcelos, que, junto com o professor Alípio Correia Neto e o professor Benedito Montenegro, eram as expressões maiores da cirurgia em São Paulo naquela época. Ele vem para Ribeirão Preto com sua família e aqui, junto com professores escolhidos por ele, inicia as atividades do novo Departamento de Cirurgia em fevereiro de 1954. O prédio onde hoje funciona a unidade de emergência e que tinha sido da Fundação Sinhá Junqueira, já havia sido cedido em comodato para a Faculdade de Medicina e já estava em processo de reformas, né, para adaptação a um hospital geral e maternidade. Mas ainda não, essa reforma e adaptação não estavam completos. E o que nós dispunhamos lá era uma sala de reuniões e havia um laboratório incipiente de cirurgia experimental. As aulas eram ainda ministradas na Santa Casa, né? E isso foi até 1957, quando a reforma e a adaptação se concluíram e nós começamos então a internar e operar pacientes nesse novo hospital. Naquele tempo, o Rui inaugurou o que a gente chamava na época de conferências clínico-patológicas, que era a análise, o confronto entre os dados clínicos, os dados cirúrgicos e da patologia também, no caso de morte ou de exame das peças, né? E isso, eu acredito que essas conferências foram muito boas para o aprendizado. Isso interessava os alunos, interessava os assistentes também. Durante 6 anos, o departamento funcionou como uma única especialidade, ou seja, funcionou como um departamento de cirurgia geral, onde o professor Ferreira Santos e os seus assistentes tratavam o corpo humano
os vários segmentos do corpo humano, sem divisão em especialidades. O que foi ocorrer no começo da década de 60, obedecendo uma tendência nacional, uma tendência mundial, de dividir a especialidade cirúrgica em especialidades. Então eram mais professores só que tinham o domínio das especialidades, né? Não havia disciplinas em São Paulo. As disciplinas, eu acho, foram criadas por vocação dos médicos. No início a gente fazia de tudo. A minha proctologia eu criei depois que vim de um estágio em Londres. Não existia aqui, foi que coube a mim, a neurocirurgia. Naquele tempo, em 1950, nem pensar em fazer cirurgia cerebral aqui, né? Então, a tarefa ficou muito mais difícil e pesada, começar uma coisa do nada, do zero, né? Por outro lado, Ribeirão Preto era uma cidade ainda pequena. Em 1956, a sua população era em torno de 100 mil habitantes. E no início, a cirurgia cardíaca era realizada com a circulação extracorpórea, necessitando um volume grande de sangue fresco. Então, para cada ato cirúrgico eram necessários 18 a 20 doadores de sangue, né, arregimentados na véspera. Né? Teria que ser o sangue fresco, no máximo, colhido no máximo na véspera. E com essa população de 100 mil habitantes, era impossível, né, conseguir esse número de doadores. Então, me ocorreu buscar esses doadores em Pirassununga, onde havia o 7º Regimento de Cavalaria e a Escola de Aeronáutica. E todos os anos, durante a incorporação, né, da nova turma, eu me dirigia para lá juntamente com as funcionárias do Banco de Sangue para colher amostras, né, de 600 novos incorporados, né, para fazer a sorologia. Sorologia para luz, doença de Chagas e com frequência nós identificávamos, né, os portadores de doença de Chagas e os luéticos, né? E quando nós tínhamos uma cirurgia programada, então eu ligava para o Major Loureiro e pedia 17 ou 18 ou 20 doadores do grupo A, B ou AB, né, dependendo do grupo do paciente. E isso nós fizemos durante muitos anos. E como que era feita essa captação de recursos para a construção da grande maioria do que o senhor mencionou? A Fundação Rockefeller contribuiu principalmente com equipamento de laboratórios das áreas básicas, sobretudo. Agora, o professor Ferreira Santos, com o prestígio profissional que ele tinha e com os conhecimentos, né, as amizades, ele angariou realmente recursos, né, para a obtenção, né, desse material. E quando, mediante bolsa da Fundação Rockefeller, eu fui aos Estados Unidos em 1959 e regressei em 1961, ele mandou uma importância razoável, né, para que eu adquirisse lá, particularmente, material instrumental cirúrgico, né, especializado para a cirurgia cardíaca. E ele, numa viagem anterior, já havia trazido também, usando esses recursos, né, obtidos de amigos pessoais, né, o primeiro desfibrilador de corrente contínua, né, usado em Ribeirão Preto e no nosso hospital. E eu trouxe o primeiro respirador também automático, né,
que era o chamado Baird Mark VII. Eu já tinha tinha tido um estágio de 2 anos de moradia na França, em Paris, aprendendo neurocirurgia, né? E de lá, ao verificar que era necessário, inclusive, um conjunto grande de aparelhos médicos, né? Para uso na neurocirurgia, que na cirurgia geral não existiam aqui no Brasil. Eu comprei e adquiri isso tudo lá em Paris, trouxe para cá e pus em funcionamento justamente aqui. Um célebre aparelho que naquele tempo foi famoso, era uma perfuradora do crânio, né? Que era uma coisa considerada fantástica naquele tempo. Os equipamentos eram complexos, caros e importados, as verbas eram escassas, então as equipes procuravam desenvolver os seus próprios equipamentos. E nós não escapamos a essa regra, né? E buscamos, então, produzir na oficina mecânica de precisão, e aqui eu quero mencionar o nome do senhor José Pereira Brits, que era o chefe da oficina, realmente teve um papel fundamental no início dessa faculdade, no desenvolvimento de aparelhos, de instrumentais cirúrgicos, de pinças de biópsia cardíaca, né, que eu particularmente desenvolvi aqui no departamento, né. Outro campo que me preocupou muito no início foi o problema da impotência sexual. Isso foi um problema sério, até hoje. Por que eu me interessei por isso? Porque uma vez eu estava atendendo lá no Hospital das Clínicas, chegou um capitão do Rio Grande do Sul, falou: doutor, eu vim aqui por uma razão. Eu estou impotente e ou o senhor me cura ou eu me mato. Tinha 38, 40 anos. Eu disse: meu Deus, alguém tem que fazer alguma coisa. Porque antigamente se falava que impotência sexual é, em geral, tratada por médicos com pílulazinha, com aguinha de coco e assim por diante. Precisava de uma coisa científica. Então foi a primeira subgrupo de doença que eu abracei para resolver. Então eu fui o primeiro brasileiro, está publicado em revista, a fazer um prótese peniana no tratamento da impotência sexual. Mas esse doente tinha ou teve um que nós chamamos de priapismo, e leva à impotência, porque é drenado por não ter necrose. Então não era uma coisa de bobagem, era um negócio importante para não perder o doente, não perder... Você imagina ele ter que amputar o pênis. Eu confeccionei uma prótese peniana, coloquei e ele resolveu o problema dele. Hoje se faz prótese de todo jeito. Mas, de qualquer maneira, isso foi em 68. Naquela época, acreditava-se que a impotência era psicológica. Na verdade, nós não sabíamos como a fisiologia da ereção. E acho que o maior mérito é do Ticonelli, do professor Ticonelli. Ele era o chefe, ele que tocava para frente, mas eu ajudava, né? Eu era o motor que ficava atrás. E ficou muito bom. E nós apresentamos isso num congresso no Rio de Janeiro. E estava lá o título do trabalho. E depois foi publicado também. Tratamento cirúrgico da impotência sexual. E eles não me conheciam no congresso, né? Novinho, o Ticonelli também já era um pouco mais conhecido, mas... E a gente ouvia pelos corredores que, pô, esses caras são charlatões, até mostrarmos, né?
E isso causou um impacto no meio urológico muito maior do que o transplante. Aqui a faculdade primava por estabelecer condições de pesquisa. A faculdade daqui tinha esse lema, pesquisa, né? Mesmo que fosse de ordem clínica e não laboratorial. Em 1971, o professor Silvio de Vergueiro Forjaz, então chefe do Departamento de Cirurgia, cria o curso de pós-graduação em Clínica Cirúrgica. Isso permite ao Departamento de Cirurgia um crescimento agora ordenado de todas as suas especialidades ao longo dos anos. Ao corpo clínico inicial, constituído pelo professor Ferreira Santos, vão se juntando novos docentes. Isso permite que o Departamento de Cirurgia, uma referência já nacional, se transforme paulatinamente numa referência nacional e também internacional do ponto de vista acadêmico, com uma produção científica de relevância. A anatomia contribuía na pós-graduação, na formação geral do pós-graduando. Por exemplo, na ortopedia, o professor exigia para o cara que fosse ser residente que ele fizesse um estágio na anatomia obrigatório. Quer dizer, na cirurgia, antigamente, eles passavam muito tempo após a formação ou, quando ia se dedicar à residência, a refazer um pouco de anatomia. A ciência tem que ser uma somatória de conhecimento. Em virtude dos moldes em que ela foi criada, os objetivos institucionais estabelecidos pelo professor Zefirino Vaz, pelo tempo de dedicação integral dos seus docentes, pela vocação de dedicação aos seus docentes, ela passou a ser a faculdade da USP, a unidade da USP, com maior produção científica por docente. Que é uma das únicas unidades da Universidade de São Paulo que tem o número de alunos de pós-graduação maior do que o número de alunos de graduação. Então, dificilmente você vai ter um estado da federação que você não tenha um doutor formado aqui no departamento e principalmente que seja líder de um grupo de pesquisa, chefe de departamento ou diretor de alguma faculdade e mesmo reitor de universidade. Então, o departamento, a pós-graduação desse departamento e do nosso programa foi responsável pela nucleação de vários centros de pesquisa em cirurgia em todo o país. O professor Ferreira Santos, ele se preocupou desde o início, na formação do departamento, com a instalação de um setor de cirurgia experimental para servir de base à formação dos cirurgiões que para cá vieram e a nova geração de cirurgiões formados aqui na faculdade. A cirurgia experimental, ela possibilitou então uma formação técnica, uma formação científica a essa geração ou a gerações de cirurgiões e também permitiu que a cirurgia experimental dessa faculdade se hipertrofiasse a tal ponto de hoje ser uma das, sem dúvida nenhuma, uma das cirurgias experimentais mais bem estruturadas do nosso país. O professor Ferreira Santos ele foi sábio na criação do Departamento de Cirurgia, já instalando no início o Laboratório de Técnica Cirúrgica e Cirurgia Experimental. Já em 1955, com o apoio do professor Covian, do Departamento de Fisiologia, o laboratório foi implantado. Já no ano seguinte, ele passou a ocupar as dependências do próprio Departamento de Cirurgia. Uma ideia muito arrojada, né? Muito avançada para a época. Hoje, para nós, é muito claro que é fundamental ter uma unidade para fazer a capacitação, né? Que permite a incorporação de novas técnicas. Uma delas é a cirurgia minimamente invasiva, quer dizer, antes de iniciarmos a cirurgia minimamente invasiva no Hospital das Clínicas, nós nos utilizamos muito do laboratório de técnica cirúrgica e cirurgia experimental, né? E, enfim, outras técnicas que são introduzidas na assistência. Ele permitiu que isso virasse um patrimônio institucional, né? E, quer dizer, hoje está incorporado na cultura da faculdade, do Hospital das Clínicas, tem um laboratório, né? Ele atende a todos os departamentos que tem a prática cirúrgica, né, como atividade assistencial e de ensino,
E mais importante, até outras unidades do campus da USP, né? É importante salientar o envolvimento do Departamento de Cirurgia com os transplantes de órgãos sólidos. Coisa relevante que a gente fez foi a criação do São Paulo Interior Transplante. Eu fui pegar o modelo na França, mas eu acho que o motor aí no caso, o mérito maior, é do professor Agenor Spalini Ferraz. O professor Adalto José Colônia ajudou muito, o professor Ailton Jorge Suaide, todos eles. Ninguém faz nada sozinho, né? Mas esse modelo é o que foi adotado 10 anos depois pelo governo do estado de São Paulo e pelo restante do Brasil, porque o Ministério da Saúde mandou avaliar os resultados, porque os transplantes passaram a ser de notificação compulsória, e eles viram que os resultados nossos eram muito melhores do que a média nacional. Então resolveram adotar por isso, e talvez porque para democratizar a distribuição dos órgãos, né? Porque nós adotamos um modelo democrático, onde o rico não é privilegiado em relação ao pobre. Em 1968, a disciplina de urologia realiza o primeiro transplante com doador cadáver, que é pioneiro na América Latina. De 65 a 60 até início de 68, nós, o professor Ticonelli e eu, fazíamos treinamento em cães, transplantes renais em cães. E usávamos isso para pesquisa de imunologia, estudava complementos, usava esses animais não apenas para treinamento, mas também para pesquisa. Quando já no final de 67, começo de 68, nós já nos sentimos preparados para fazer o transplante renal humano. Nós estávamos confiantes de que seríamos capazes de fazer. E isso acabou acontecendo na noite do dia 12 para o dia 13 de fevereiro de 1968. Uma paciente havia sido operada, estava na recuperação. Naquela época não existia a unidade de terapia intensiva, o centro de terapia intensiva. E eu solicitei o órgão para a família, porque a mulher estava em morte encefálica. E a família aceitou. E a lei não definia direito, era meio omissa nesse aspecto. E aí chamei o professor Ticonelli, o diretor da Faculdade de Medicina, que eu prefiro não mencionar o nome na ocasião, ficou amedrontado, não queria que nós fizéssemos a cirurgia. Ele ficou temeroso que não desse certo e que isso repercutisse muito mal, visto que era o primeiro transplante de rim de cadáver do Brasil, se não da América Latina. Aí nós tivemos que chamar o superintendente, que era o professor Ambrusti, naquela época. E o professor Ambrusti confiou, achou que valia a pena o risco e, graças a Deus, a cirurgia correu muito bem. Em 1º de maio de 2001, o Departamento de Cirurgia faz o seu primeiro transplante de fígado e constitui o 2º centro de transplantes de fígado do interior do estado de São Paulo. E em maio de 2010, realiza o primeiro transplante de pâncreas. Que era importante a realização do transplante de fígado aqui no hospital. Por quê? Porque como é um procedimento complexo, ele absorve tecnologia e transfere tecnologia para o hospital e, portanto, para a faculdade. Então é um procedimento importante para a assistência, para o ensino e para a pesquisa. E eu sempre vi que tinha a concepção que uma faculdade desse porte, um hospital desse porte, não poderia ficar à margem desse desenvolvimento da cirurgia, uma parte da gastroenterologia, que é a cirurgia hepática. E aí foi havendo um crescimento exponencial ao longo dos anos, e hoje estamos fazendo ao redor de 40 transplantes por ano, o que dá para atender a demanda na cidade de Ribeirão Preto e na região de Ribeirão Preto. E o Hospital das Clínicas hoje é referência
nacional no transplante de fígado e na cirurgia hepática sensu lato, na cirurgia hepática como um todo. Todos os nossos assistentes que hoje realizam o transplante, nenhum deles saiu do Brasil até 2 anos atrás. Então, o aprendizado e o treinamento nessa cirurgia do transplante de fígado, ele foi feito todo aqui em Ribeirão Preto, né? Agora, naturalmente, os cirurgiões mais treinados já estão indo para o exterior para incorporar, para que sejam incorporadas novas táticas, novas técnicas nessa área do transplante de fígado. Então, o nosso hospital é um centro treinador, né, de novos cirurgiões nessa modalidade. Novos cirurgiões, novos clínicos e novas enfermeiras nessa modalidade cirúrgica. No ano 2000 existe na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto uma reforma departamental. O departamento de cirurgia, até então chamado de cirurgia, ortopedia e traumatologia, se desmembra. Sai o setor de ortopedia e traumatologia e ao departamento de cirurgia é incorporado o setor de anatomia. E o novo departamento, a partir de 2000, recebe o nome de Departamento de Cirurgia e Anatomia. Eu me lembro que uma vez um estudante disse assim para a gente: doutor, vocês lembram que vocês aprovavam a gente olhando a mão da gente? Eu falei, olhando a mão? Mas se a mão tivesse comida de formol, era sinal que você tinha pego na peça e tinha estudado. Se a mão tivesse lisinha, é porque você não foi mexer na peça. Hoje os caras estão estudando com projeção, com CD-ROM, não desfazendo, né? Mas a cirurgia hoje está muito evoluída. Consequentemente, a anatomia hoje é um padrão muito mais necessário para o cirurgião do que era antigamente. Porque a via de acesso antiga era muito ampla, hoje é muito restrita. Então o sujeito entra num abdômen através de 5 furos e de uma fibra óptica. E se ele não souber anatomia, a dificuldade vai ser muito grande de fazer esse tipo de cirurgia. A medicina antiga, bem feita, ainda é um marco muito sério que deve ser preservado, pelo menos na maioria da formação, em boa parte da formação do médico. Acrescenta aí a tecnologia que você quiser, mas a base é fundamental. O Departamento de Cirurgia e Anatomia, próximo de completar os seus 60 anos de vida, ao longo de todos esses anos, não só desenvolveu, como também incorporou todas as tecnologias existentes para o aperfeiçoamento da especialidade. No início dos anos 90, incorporou a cirurgia minimamente invasiva, também conhecida como cirurgia videolaparoscópica, que foi uma mudança, diria que radical, no procedimento cirúrgico. Esses procedimentos que se faz via cateterismo é empregada hoje nos tratamentos dos problemas mais complexos, desde aneurismas torácicos, aneurismas abdominais e também de problemas de isquemia, tanto de extremidades como de órgãos viscerais. E esse procedimento veio, então, a minimizar os procedimentos com menor agressividade aos pacientes. Por exemplo, um dos setores que eu tive a oportunidade de desenvolver nesse hospital foi o setor de cirurgia de tumores cerebrais localizados na hipófise. A hipófise é uma glândula situada exatamente na base do crânio e que pode ser operada, tanto através do crânio ou, como se fazia na época na Europa, através do nariz. Então você pode imaginar como o professor Ferreira Santos ficava realmente curioso e extasiado de ver que poderia ser operado tumores cerebrais, algum tipo especial de tumor cerebral, através simplesmente da cavidade nasal. E hoje nosso hospital é um dos hospitais de referência
no Brasil para o tratamento desse tipo de tumores em vários setores. Um grande setor aqui, tanto assistencial como de pesquisa, se desenvolveu posteriormente e hoje são cirurgias que são feitas, que nós chamamos endoscópicas, ou seja, nem incisão nasal nós fazemos mais. São cirurgias através de endoscópios extremamente delicados e que possibilitam uma cirurgia tão sofisticada. Nos últimos anos, o Departamento de Cirurgia incorporou todas as tecnologias de biologia molecular, desenvolvimento genético, para a atividade tanto de pesquisa quanto a atividade assistencial. O que dá ao departamento hoje uma posição de destaque no cenário nacional. Esse departamento é um grande braço de toda a estrutura, toda essa grande árvore que é a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e que o departamento representou assim para muitos de nós que aqui estamos e para todos os docentes, residentes que aqui já passaram, um fruto extremamente grande de disseminar ao longo do país conhecimento, assistência médica e conhecimento científico, acima de tudo, pelas pesquisas que aqui são desenvolvidas. Condições que a gente teve que desenvolver e que eu me considero até gratificado de ver que na minha especialidade desenvolveu muitíssimo. Hoje a neurocirurgia aqui em Ribeirão Preto é, acho que, um dos polos mais importantes do Brasil. A minha função foi o desenvolvimento do setor de neurocirurgia ligada à criança. Por exemplo, a cirurgia das malformações congênitas do sistema nervoso, o exemplo mais típico, conhecido, é a cirurgia da hidrocefalia. Esse é um setor que foi desenvolvido no nosso hospital, tem uma tradição já no tratamento dessas crianças. Além desses setores, malformações, por exemplo, da face e do crânio da criança. Eu posso citar também que o que foi desenvolvido aqui no nosso hospital, que é o setor de neuro-oncologia, ou seja, todo o tratamento dos tumores, sejam tumores benignos ou malignos ligados ao sistema nervoso. Com isso, novamente, um novo setor foi altamente desenvolvido, influenciado, ligado agora aos setores da pediatria, a oncologia clínica pediátrica. E um setor extremamente grande, complexo também, Ribeirão Preto, o setor de cirurgia da epilepsia na infância é o mais desenvolvido em todo o país. Isso traz também um outro setor que, junto com isso, teve que ser desenvolvido, que é o setor de reabilitação ligado à criança. A visão dele era que um departamento de cirurgia deveria ser multidisciplinar. E hoje, tantos anos depois, nós podemos dizer que a missão social do nosso departamento está sendo cumprida, seguindo os ideais dele. E graças ao professor Ferreira Santos, essa prosperidade que ele trouxe ao departamento de cirurgia, hoje é possível nós termos uma divisão regular que se chama terapia intensiva dentro de um departamento de cirurgia, que é um fato inusitado e que outras escolas também almejam por ter essa modernidade de ter essa divisão dentro do departamento de cirurgia. A divisão de cirurgia plástica ela teve seu início no ano de 1982, efetivamente, com a fundação da unidade de queimados do HC de Ribeirão Preto. E a cirurgia plástica hoje, ela tem um leque de atuação muito grande aqui dentro do hospital, atuando na área de tumores de pele, reconstrução da mama, cirurgia plástica de mão, cirurgia plástica pós-bariátrica, depois das cirurgias de perda de peso pós-gastroplastia inducional, cirurgia crânio-maxilofacial, lipodistrofia, cirurgias em pacientes queimados, que são realizadas na unidade de emergência, na unidade de queimados. Nós temos uma unidade muito ampla lá de queimaduras.
e também cirurgias estéticas. E não esquecendo da cirurgia, da microcirurgia reconstrutiva, que isso permite reconstruções complexas, envolvendo a nossa divisão numa interface de atuação com outras divisões do hospital. Então é muito importante isso. É um motivo de orgulho para nós sabermos que a divisão de cirurgia plástica tem hoje um leque muito grande de atuação. O professor Ferreira Santos sempre valorizou muito a relação médico-paciente. Relação essa deve ser humanista. O médico deve valorizar mais o doente do que a doença, certo? Não deve ver o doente como um órgão, né, pelo qual se manifesta a doença, mas sim como um todo. É um exemplo dignificante a ser seguido. Humanização ou a desumanização da cirurgia, né? Da prática médica, que foi o último discurso bem feroz que ele fez na última homenagem, que foi no Colégio de Cirurgiões lá no Rio de Janeiro. Ele não permitia que se fumasse, naquela época era permitido fumar nos corredores do hospital, inclusive nas enfermarias, mas ele não permitia, só deixava os doentes fumarem, né? Ainda lá na faculdade, um rapaz que era C-Church, um dia meu pai chega do trabalho e tem uma caminhonete velha estacionada na porta, e era um homem que não podia pagar, não tinha pago, ele já tinha operado, e o cara fez questão e deu a caminhonete que ele trabalhava, deixou lá. 20 anos depois de ser operado, com uma palmeira plantada numa lata, para dar de presente para o meu pai, sabe? A gratidão dos pacientes não tem preço. Sou professor por inclinação pessoal substantiva, que alguns dizem vocação. Como ele concluiu as memórias dele, o orgulho que ele tinha de ter contribuído para a formação de tantos médicos e de tantos médicos professores e de tantas faculdades pelo Brasil. Aí ele dizia, olha, tem um em Manaus, tem um em Porto Alegre, tem um não sei aonde. Ele tinha um orgulho enorme de poder ter participado da formação de tanta gente. Isso é uma tarefa fantástica. Eu fico muito admirado até hoje desse esforço que foi feito aqui. Eu vi uma afirmação da professora Célia, esposa dele, após a morte dele, que ele dizia o seguinte: fiz gente que me superou. Ele teve a humildade de achar, não sei se é legítimo, o que ele achou, que teve gente que ele criou, discípulo dele, que o superou. Não sei se essa interpretação dele é correta. Mas devemos muito aos outros docentes que foram chefes também, como o professor Forjás, o professor Sander, o professor Carrillo, né, o professor Ticonelli, e foram muito importantes para o departamento. Caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao andar. Tá? Então aqui nós fomos também abrindo os caminhos na medida em que nós andávamos. Muito obrigado, professor.